Essa sessão aqui do plenário tem se revezado na tribuna alguns senadores tratando de questões mais temáticas nessa tarde. Falou o senador Jorge Viana sobre a questão da educação, agora o senador Dário Berger se dedicou a tratar, em certa medida, de aspectos da crise econômica. E eu gostaria de trazer um tema que tem um sentido, está meio afastado do nosso debate nos últimos tempos, diferente de em outros momentos, talvez pela grandeza da crise que estamos vivendo, da crise política, e acrescentar aqui alguns dados, meu caro presidente, sobre um problema que é um problema muito típico da nossa terra, da nossa região. Eu quero me referir à situação da seca do Nordeste. Nós sabemos que os estudiosos sempre dizem, senador Capi, que há um ciclo de em torno de 26 anos que caracterizam secas menores intercaladas de grandes secas. E nós estamos vivendo, nesse momento, no Nordeste brasileiro, uma grande seca. E é impressionante como toda vez que isso ocorre, e eu me lembro de logo que entrei aqui no Senado, ter feito desta tribuna um apelo à presidente Dilma àquela época, para que em 2010, 2011, para que pudesse tomar medidas que depois resultaram numa medida provisória, no sentido de socorrer a seca do Nordeste. Mas, apesar dos inúmeros movimentos feitos nesse sentido, este fenômeno tão previsível continua sendo tratado como uma surpresa pelos diversos governos. Nós, na Bahia, atravessamos um grave período de estiagem que já dura alguns meses. Temos 152 cidades em situação de emergência, homologada pelo governo da Bahia. Ou seja, um a cada 3 municípios. Só em junho, a Defesa Civil do Estado nos informa que mais de 20 municípios foram declarados em situação emergencial. Entre eles, Santa Luzia, Poções, Jeremoabo, Jacaraci, São Gabriel, Vanderlei, Cristópolis, Tucano e outros, inclusive Itabuna, a 5ª cidade mais populosa do estado. São 1.944.000 pessoas afetadas, o equivalente a quase 13% da população baiana. Estamos falando de gente sem água para beber, para cozinhar, para dar de beber ao animal, à criação, para regar a horta, para irrigar o solo, para produzir. Há pouco mais de 2 meses, falei aqui de uma visita que fiz ao oeste da Bahia, que Vossa Excelência conhece muito bem. Visitei, naquela oportunidade, a cidade de Barreiras, a cidade de Santa Maria da Vitória, e hoje recebi, inclusive, um produtor da região, um companheiro do partido, que é nosso pré-candidato a prefeito na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o companheiro Rogério Faedo, que me contava dessa situação, da estiagem afetando a vida de milhares de famílias que vivem da agricultura e da pecuária naquela região. As lavouras das principais culturas do estado estão ameaçadas, com previsão de queda em 23,2% na safra de soja, 13,7% na de algodão, 30% no milho, segundo o monitoramento agrícola de grãos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A seca, infelizmente, não se restringe ao oeste baiano ou ao semiárido. Ela ataca todo o estado. A Agência Nacional de Águas mantém o diagnóstico do abastecimento urbano de águas na Bahia e o resultado é preocupante.
Dos 415 municípios estudados, praticamente todo o Estado, nós temos 417 municípios no nosso Estado, apenas 92 contam com abastecimento satisfatório. 275 requerem investimento de ampliação do sistema e 48 estão em situação ainda mais grave, necessitando de investimentos para a criação de novos mananciais. Temos, portanto, um quadro bastante preocupante frente à escassez de água ocasionada pelas mudanças climáticas. O senador Otto Alencar e eu, por diversas vezes, já tratamos aqui, por exemplo, da situação do Rio São Francisco, uma bacia que possui importância estratégica para o desenvolvimento regional e econômico da Bahia. Suas águas beneficiam as populações tanto para o consumo humano, como para irrigação com foco na fruticultura, geração de energia, navegação e turismo. É uma bacia que abrange 7 unidades da federação e só na Bahia contempla 48,2% da extensão territorial do Estado. Apesar disso, só temos 2 grandes adutoras servindo aos municípios do Sertão, a do Algodão e a do São Francisco, ambas recentes, inauguradas em 2012 e 2013, durante o governo do governador Jacques Wagner, em parceria com o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Nessa bacia encontra-se um dos maiores reservatórios de água do Nordeste, do país, o Lago do Sobradinho, com 380 quilômetros de extensão e capacidade para armazenar 34 bilhões de metros cúbicos de água. Devido à sua dimensão, é conhecido como o Mar do Sertão. Em dezembro de 2015, esse reservatório passou por um dos momentos mais críticos desde sua criação. Diversas notícias foram publicadas, além do debate nessa casa, sobre a situação do Lago do Sobradinho, que chegou a ficar com 1% de seu volume útil de água. Hoje, em função das chuvas, o lago se encontra com 22,4% de sua capacidade. Mesmo assim, devemos continuar em alerta, pois o cenário de chuvas para o Nordeste não é dos melhores. Por isso mesmo, apresentei projeto de lei que institui normas gerais para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, já aprovado em comissões nossas aqui da Casa, também apoiando as iniciativas do senador Otto Alencar, no sentido da criação de uma fábrica de florestas para vir a proteger não apenas a nascente do Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, mas a proteger todas as margens do Rio São Francisco ao longo do estado da Bahia. As adutoras que estão sendo construídas nos últimos anos são exemplos de iniciativas que têm o poder de inverter essa lógica, mas é preciso investimento em infraestrutura para a conclusão de novas adutoras, especialmente visando a armazenagem e a distribuição de água. É a combinação de medidas emergenciais com as de infraestrutura que solucionará, em definitivo, o problema da seca no semiárido. É também importante me referir aqui à nossa bacia do Paraguaçu, que é a bacia do rio que passa na minha terra. Como nasci em Cachoeira, que tem como referência exatamente o rio Paraguaçu, as águas do Paraguaçu, e que é um rio que nasce e morre na Bahia, no nosso território, e é responsável pelo abastecimento, inclusive, da nossa capital. Apesar disso, é muito importante destacar que essa bacia se encontra com grande dificuldade, tem seus principais nascentes e afluentes em área de Caatinga, na Chapada Diamantina, uma região que está bastante castigada pela falta de chuva. O semiárido predomina em 67% da área dessa bacia e hoje nada menos que 10 municípios dessa região estão em situação de emergência homologada pelo governo do Estado.
Buscando superar estes desafios, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras e as organizações da sociedade civil e de empresas, implantou o projeto Semeando Águas no Paraguaçu, que tem por objetivo articular a governança para a revitalização da bacia, estabelecendo estratégias e ações prioritárias para a sustentabilidade desse processo. Por tudo isso, senhor presidente, eu creio que é indispensável que nós possamos discutir. Vossa Excelência é da Comissão de Infraestrutura desta Casa e eu sou da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador Otto Alencar, que nós possamos discutir e ter como foco a implantação de uma política nacional de segurança hídrica, para que nós possamos fazer investimentos num sistema que os municípios possam ter condições de investir em sistema de produção de água para se evitar déficit de fornecimento, que se inclua a redução de perdas no sistema de abastecimento e que se tenha um programa voltado à proteção contra o desmatamento e pela preservação dos mananciais, que indústrias e municípios possam contemplar ações de reuso e que os sistemas de irrigação sejam modernizados, gerando mais eficiência e economia de água, que os programas de saneamento básico usem equipamentos mais modernos e utilizem menos águas. Daí, também tem um outro projeto nessa Casa que torna obrigatória a implantação de sistemas de reuso direto, não potável, nas instalações de abastecimento de água e de esgotos sanitários construídos com recursos da União. Também sou relatora de um projeto de outros senadores, todos eles buscando a discussão do reuso, o que demonstra que, pelo número de projetos que há na Casa, que há uma preocupação no conjunto do nosso Senado com essa preocupação do mau uso da água no Brasil. E, finalmente, portanto, desenvolver uma maior conscientização da população para a diminuição do consumo. Não é incomum encontrarmos em pleno sertão semiárido da Bahia pessoas lavando os carros com farta quantidade de água que poderia estar sendo economizada e usada de outra maneira. Portanto, senhor presidente, com planejamento adequado, infraestrutura adequada, nós haveremos de preparar o Nordeste brasileiro para conviver com essa situação da crise hídrica que nos afeta tão drasticamente, a Bahia e o Nordeste, mas que não é impeditivo para o nosso desenvolvimento se tivermos as medidas corretas. Muito obrigada.